Eu acabei de ver o filme Ford versus Ferrari e já fica aí a dica, né? Recomendação de filme fantástico. E uma parte que me chamou muita atenção foi que ele era um projetista de carro, né? O Shelby, que foi contratado pela Ford. E quando os clientes iam comprar um carro, né? O cliente comum, né? O usuário, eles ficavam elogiando o carro e tal, e ele não queria nem ouvir os clientes falarem, porque os clientes não entendiam nada de carro, para eles era tudo maravilhoso e tal. E quando o piloto que ele queria que ganhasse a corrida, né, o piloto de testes, ia testar o carro, ele dava uma volta com o carro, 1000 voltas com o carro, e ele enchia o carro de defeito, ele já saía do carro com uma lista de modificações que ele queria fazer. Modificações que precisavam ser feitas no carro, né? Era uma série de reclamações. Isso não tá funcionando, aquilo não tá bom, isso daqui tá errado, o carro parece que vai levantar a voo, tá uma porcaria. E o projetista ficava muito feliz com isso, porque ele via que aquelas críticas eram verdadeiras, né? Se aquelas modificações fossem feitas, o carro ia ficar infinitamente melhor. E aí, traçando um paralelo com a vida, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, né? O cidadão normal, né? Aquele que era o cliente, que ele odiava. E ele sempre vem com elogios, elogios, elogios. E ele não entende nada do que ele está falando. E quem persegue a excelência, quem quer evoluir, né? Quem quer fazer um trabalho cada vez melhor, ele precisa de alguém ao lado dele que sabe muito bem o que está falando, que sabe que é possível fazer muito melhor do que o que está sendo feito. E isso me lembra, né, um amigo e cliente meu que é dono de um restaurante, chefe de cozinha, e teve uma época que ele estava fazendo pratos novos e recorrentemente ele fazia, né, pratos novos para o restaurante dele. E toda vez que ele fazia um prato novo ele me convidava para provar. E aí quando eu chegava lá, tá, mas por que eu vou provar o prato, né? Por que tu não convida os teus clientes que já viajaram o mundo e conhecem muito mais do que eu? E aí ele falava que eu ia ter uma opinião sincera sobre o prato. Que se ele pedisse para algumas outras pessoas, essas pessoas ficariam elogiando ou falariam coisas nada a ver, e que eu, né, sou uma pessoa que daria opinião e falaria exatamente o que ele queria saber sobre o prato. Se eu dissesse que teria que modificar algo, a minha opinião seria assertiva, né? Então, o conselho que fica depois disso tudo, tanto no filme quanto desse meu amigo que é um chefe super bem sucedido, é: cerque-se de pessoas que não ficam te bajulando. A bajulação não leva a gente a lugar nenhum. Mas cerque-se de pessoas que têm as características dos seus verdadeiros amigos. O que os verdadeiros amigos fazem? Eles querem que você esteja sempre se superando, que você esteja sempre melhor do que você está agora. Então eles não vão ficar o tempo inteiro te fazendo elogios e dizendo que tá ótimo e que tá bom. Não, eles vão chegar e dizer: você pode mais do que isso. Mas essa pessoa precisa saber o que ela está fazendo. Ela precisa saber o que ela está falando. Ela precisa ter conhecimento e sabedoria para dizer as coisas certas e dar o toque, dar aquelas pinceladas, né? Colocar os pingos exatamente aonde precisa. Então, quando você for ouvir a opinião de alguém a respeito do que você faz, seja o seu trabalho, seja a forma como você se expressa com seus amigos e seus familiares, ouça a opinião de quem é referência no assunto e procure estar aberto sempre para mudar, porque a evolução só acontece para quem está aberto a mudanças. Quem tem muitas certezas e quem está sempre cheio da razão não evolui, já está cristalizado. Essa pessoa já está morta em vida. Então tenha sempre a humildade de reconhecer os seus erros, de se cercar de pessoas que querem o seu bem e querem o seu crescimento, e nunca tenha medo nem vergonha de admitir que você está errado quando você realmente estiver errado, de ter a humildade e saber que você sempre pode fazer melhor do que você está fazendo.